Bom dia, irmãos. É sempre um momento muito alegre, o domingo. Aliás, todas as ocasiões em que, como igreja, podemos estar juntos para cultuar o Senhor, para celebrar o nome do Senhor, ser ministrados pela Sua palavra. Graças a Deus por esse momento. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu preciso dar um alerta, um aviso, antes de irmos para esse texto. Vai ser difícil para alguns hoje. Vai ser difícil. Aguenta firme. Vai ter alguns aqui que vai colocar a mão na cabeça e vai dizer: meu Deus, o que a gente fez de ter trazido esse pastor aqui? Ora, irmão, ora. Ora. Nós vamos falar sobre homens, masculinidade. Você já pensou sobre isso? O que significa ser macho? Talvez algumas irmãs já estejam pensando: meu Deus, o que eu vou fazer aqui hoje de manhã? Se é sobre homem, então não tem por que eu estar aqui, né? Não, irmã, você também precisa aprender. Hoje nós vamos falar sobre isso, e no domingo seguinte, não o próximo domingo, eu vou estar viajando essa semana para a África. Estejam em oração por essa viagem. Eu tenho ido todo semestre a Moçambique, e chegou a essa ocasião, graças a Deus, o visto saiu, e quinta-feira pela madrugada nós estamos indo, vamos ficar até o dia 13 em Moçambique, ministrando a pastores. São 37 pastores que estão sendo treinados por nós lá na África. Então, estejam em oração por isso. Quando voltar, aí a gente vai voltar a Gênesis, e na ocasião nós vamos falar exclusivamente sobre mulheres. Hoje é sobre homens, e depois vai ser sobre mulheres. Esse é um tema difícil, porque existe uma ideologia dominante nos nossos dias que traz um conceito sobre o homem que é totalmente diferente das Escrituras. Nós crescemos, fomos educados a partir dessa ideologia, tendo consciência dela ou não. Na década de 70 e 80, alguns aqui, como eu, foram criados nessa época. O que era ser homem? Hollywood disse para a gente o que é ser homem. Ser homem, antes de mais nada, é fumar o cigarro do Marlboro, né? Para Hollywood, isso era ser homem. Ser homem era o viajante, era o camarada sem eira nem beira, era o camarada sem casa, sem lar, sem família, sem casamento, era o cara que vivia viajando. Isso era ser homem. Ser homem não era ter uma mulher só, era ter uma mulher em cada canto, não é? Em cada lugar que fosse passar, não é? Era ser um namorador, era ser o Bond, James Bond. Lembra disso? Não é? Esse é o estereótipo do homem da década de 80, de 70 a 80, a partir de Hollywood. Infelizmente, muitos de nós fomos criados assim e crescemos assim, achando que isso é ser homem. Hoje isso mudou. A ideologia também, a partir do cinema, né, a partir do teatro, das comunicações, ela vai trazer um outro estereótipo de homem. Homem hoje é pedir perdão por ser homem. Hoje homem é ser feminino. Hoje homem é ser sensível. Hoje homem é desempenhar tarefas domésticas, enquanto a esposa está trabalhando para trazer o sustento para casa. Isso é ser homem. Ser homem
gastar tempo no cabeleireiro, fazendo unha, né? E assim por diante. Hoje, ser homem é isso. Mas e a palavra de Deus? O que a palavra de Deus tem a dizer sobre o que é ser homem? É exatamente isso que nós vamos ver em Gênesis, capítulo 2, verso 4 até o verso 17. Em Gênesis, nós já vimos que toda a existência parte de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nós vimos também que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. E depois que Deus fez tudo, ele descansou. Hoje nós vamos ver, e aí intencionalmente eu vou fazer uma paráfrase aqui com uma adaptação. O Senhor criou o homem, então as regras são dele, de Deus. Ok? Nós vamos ver isso. O Senhor criou o homem, então as regras são dele, ou seja, de Deus. Nós vamos ver essa mensagem a partir das 3 partes desse texto. Verso 4 até o verso 7, verso 8 até o verso 14 e verso 15 até o verso 17. Vamos começar aqui da primeira parte. Verso 4 até o verso 7. Aqui nós vamos ver que o Senhor preparou o ambiente, criou o homem, e ele criou esse homem frágil e ao mesmo tempo sublime. Vamos lá, verso 4 até o verso 7 de Gênesis 2. Diz assim: são essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Amém. Queridos, essa parte do texto, verso 4 até o final do capítulo, verso 25, na verdade é uma expansão do capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 1 nós vemos a declaração: Deus criou todas as coisas. E a respeito do ser humano, ele diz, criou o ser humano, criou o homem. Homem aqui é ser humano, imagem e semelhança. Ok? Capítulo 2, vai ter teólogos que vão dizer, isso aqui é muito diferente do capítulo 1, é muito discrepante, então são diferentes autores. Não, isso é balela. É o mesmo Moisés que escreveu o capítulo 1, mas ele vai aqui dar um zoom, ele vai voltar ao relato da criação, só que agora ele vai focar mais, de uma maneira mais específica, no homem e depois na mulher. E aí a gente vai entender então o que ele está querendo dizer aqui. Antes de mais nada, perceba que ele coloca aqui no verso 4, ele traz a palavra origens. Aqui é o Toledote. Moisés está trazendo para a gente, através dessa expressão que se repete várias vezes no Gênesis, que tudo vem de Deus, todas as coisas existentes vêm de Deus. Verso 5, ele vai aqui trazer pela primeira vez o nome de Deus, Yahweh, que é traduzido como Senhor. Alguns colocam como Jeová, Yahvé, mas aqui é o nome de Deus, é o nome pactual de Deus. No capítulo 1 nós vemos o nome de Deus, nós vimos Elohim, é o Deus Todo-Poderoso. Aqui está Yahweh, é aquele mesmo Deus, o mesmo nome de Deus, que foi revelado a Moisés em Êxodo 3, na ocasião da sarça ardente. Então é esse Deus, o Deus do relacionamento,
com Israel, do pacto, da aliança com Israel, da aliança com o seu povo. Esse mesmo Deus criou o universo, criou todas as coisas, inclusive o homem, que nós vamos ver agora. Uma outra coisa que a gente precisa ver aqui no verso 5, que o Senhor aqui ele prepara um ambiente para a criação do homem. Ele fez a terra, fez os céus, e aqui Moisés acrescenta que não havia alimento para o homem, não havia nenhuma planta do campo na terra, não havia a erva do campo que havia sido brotado, ainda não existia nada. O que existia? Olha só, final do verso 5. O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Não havia chuva, não é? Não havia homem. Agora o verso 6, o que havia? Mananciais subiam da terra e regavam sobre a superfície do solo. O que Moisés está trazendo aqui para a gente? O ambiente está sendo preparado. Não há chuva, mas há água brotando da terra, regando a superfície do solo. É como um agricultor, ainda não tem alimento, ainda não tem um vegetal, mas o agricultor ele está preparando a terra para o que está por vir. Deus está preparando tudo para o homem. Por que isso foi assim? Por que Deus não primeiro criou o homem e depois fez isso? É para deixar muito claro para o homem que ele depende diretamente de Deus. Não é o seu braço, não é a sua força que faz tudo. É Deus que faz tudo e dá ao homem. Então Deus ele está aqui preparando tudo para a chegada do homem. E aí vem então, finalmente, a criação do homem. Verso 7. Aqui a gente vai ver que Deus, ele criou o homem de maneira frágil e também sublime. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, verso 7. O Senhor Deus formou o homem. Antes de mais nada, o homem não é resultado de um processo evolutivo de seleção. Ok? Não sei o que você aprendeu na escola, não sei o que você aprendeu na universidade, mas o que as Escrituras dizem é: o homem foi criado por Deus. Ele é produto da ação de Deus e não de um processo seletivo. Logo, a existência de Deus, a existência do homem, como eu mencionei no domingo passado, ela só encontra sentido em Deus. Agora, perceba, como é que Deus criou o homem? Está aí, olha só, verso 7. Do pó da terra. Você já pensou sobre isso? Por que do pó? Por que ser criado do pó? Tinha tanto material na terra, e vai ser do pó. Podia ter sido feito do ferro. Podia ter sido feito do ouro. Ter feito do diamante, já pensou? Chique, né? Do diamante. Mas não, fez do pó. Por quê? A ideia é ensinar para o homem de que ele é frágil, assim como é o pó. E, através dessa ideia, ensinar para o homem humildade. Como nós precisamos lembrar que nós somos pó. Como nós precisamos lembrar, em meio à nossa arrogância, que nós somos tão frágeis como é o pó. Nós homens, é ou não é homem? Nós somos arrogantes, nós achamos, primeiro, que somos eternos. A gente acha que é para sempre. Nós achamos que somos superpoderosos. Sabe por que a gente gosta tanto de filme de super-herói? Porque o filme de super-herói, ele vem ao encontro dos nossos desejos mais escondidos.
A gente fica sonhando, se eu fosse como o Super-Homem. Se eu fosse como o Wolverine. Se eu tivesse a força do Hulk. Porque esse é o nosso coração, nós queremos ser super poderosos. Mas, querido, Deus não nos fez super poderosos, Deus nos fez do pó, para a gente lembrar o quão somos frágeis. Quando eu fui em uma tribo no Amazonas, essa tribo, ela estava sendo atacada por onça. E aí a gente foi visitando várias aldeias, e cada aldeia que a gente ia, o pessoal ia contando história de ataque da onça. E aí, primeira vez que contaram a história, a gente, tranquilo, beleza. Segunda vez, a gente já ficou meio assim. Terceira vez, a gente já estava andando assim. E aí, uma das histórias é que a onça, ela tinha matado um Rottweiler da aldeia com uma patada só. E aí, então, não sei se o índio estava querendo aterrorizar a gente, eu acho que sim. Ele disse, se matou com uma patada só, imagina o que ele vai fazer com vocês. É verdade. Com uma patada só, a onça pode nos partir ao meio. Como somos frágeis, como a gente precisa lembrar disso. A gente acha que a gente não precisa de ninguém. Aí eu vou fazer e acontecer. Eu posso, eu consigo. A gente precisa lembrar, nós viemos do pó. E aí, Deus, então, fez o homem do pó, e depois soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. O homem é frágil, mas ele também é sublime. Ele é sublime por quê? Porque Deus não fez isso com ninguém. Com mais nada, nem ninguém na criação. Ele fez isso com o homem. Deus deu vida física por meio do seu espírito e também vida espiritual. Assim, o homem ele é constituído de corpo, matéria e também espírito. Isso deve nos fazer lembrar que nós somos corpo e espírito, matéria visível e espírito invisível. Não viva, querido, então, dessa forma, como se a existência se resumisse às coisas materiais. Esse é o grande erro do materialismo dialético dos nossos dias. Achar que a existência está apenas nessa vida e acabou. É comer e beber e acabou. Não. Somos muito mais do que isso. Jesus, ele falando sobre uma outra situação, ele vai trazer exatamente esse conceito. Mateus 10, ele vai dizer, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus, ele traz então exatamente essa ideia da dualidade do homem. Ele é corpo e ele é alma. E aí nós precisamos prestar atenção especialmente em Deus, que pode nos fazer perecer tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Nós somos frágeis e nós somos sublimes, porque nós somos espirituais. O Senhor preparou o ambiente e criou o homem assim, frágil e sublime. Agora, verso 8 até o verso 14. Aqui a gente vai ver que o Senhor providenciou a abundância de tudo para o sustento do homem. Acompanhe a leitura. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado.
E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Aqui é muito interessante porque ele vai citar rios e seus nomes. O que a gente conhece aqui é o rio Tigre, o rio Eufrates, ainda existem hoje. Então, para aqueles que dizem que Gênesis é uma alegoria, é uma história de carochinha, que a gente pode somente tirar coisas, lições morais, as pessoas estão erradas, existe literalidade aqui no texto. É interessante ainda que o neo-ateísmo ele tem crescido nos nossos dias, né? E um dos grandes representantes desse neo-ateísmo é um cientista chamado Richard Dawkins. Ele é um biólogo evolutivo britânico. E, dentre as suas obras, ele escreveu Deus é um delírio. Deus é um delírio. E olhe, escute o que ele fala a respeito de Deus. O Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ele é ciumento, orgulhoso, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo. Esse é o pensamento de muitos naturalistas ateus dos nossos dias. Esse é o Deus que a gente está vendo aqui em Gênesis. Eu não sei que Bíblia esse camarada leu, se é que leu. Ele não leu o Antigo Testamento. Ele não leu Gênesis. Porque o que nós vemos aqui é um Deus totalmente diferente do que ele está falando. Primeiro, dá uma olhada lá, verso 8. Deus plantou um presídio, porque Deus é tirano, déspota. É isso? Não. Deus criou o quê? É um jardim. Sabe o que significa jardim aqui no hebraico? Aqui é prazer, deleite. Deus, ele plantou algo para trazer prazer, deleite para o ser humano. O campo de concentração não foi feito por Deus, foi feito por nós, seres humanos. Vai em Auschwitz e você não vai lembrar de quão Deus é mau. Você vai lembrar do seu próprio coração, como ser humano. Deus fez o jardim. Depois diz que Deus fez todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. Deus fez a manga. Deus fez a água de coco. Pense nas frutas que você ama e que você não poderia deixar de viver sem elas. Foi Deus que fez. Como diz Gênesis 1, ele fez tudo bom. Depois, ele fez a árvore da vida. O que é a árvore da vida, gente? É a eternidade. É a expressão aqui da eternidade. Sim, era literal, mas ela mostra aqui que a eternidade para o homem estava no coração de Deus. Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para viver eternamente. E Deus também fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, está aí a maldade de Deus, achei. Não, sabe o que Deus está fazendo aqui?
dando liberdade. Deus poderia ter feito a mim e a você como robô. Sim, Senhor, não, Senhor, estou aqui para te adorar. Não. Deus, Ele nos fez livres. Ele nos deu liberdade. Liberdade de escolha. Sabe o que a gente fez com essa liberdade? Jogamos fora. Nos rebelando contra o bom Deus, nós perdemos a liberdade. Nós perdemos o livre-arbítrio. Nós somos agora escravos. O ser humano é escravo do seu próprio coração, escravo das suas vontades. Diz Paulo que nós estamos cegos pelo Deus desse século. Nós estamos mortos para Deus por conta dos nossos delitos e pecados. Perdemos a liberdade. Somente Cristo pode nos trazer essa liberdade de volta. Somente Jesus Cristo, por conta do seu sacrifício, Ele nos traz a liberdade de volta. Mas aqui Deus está dando liberdade ao homem. Perceba, tudo bom. Diz o texto ainda que Ele fez rio para irrigar o jardim. Não, Deus não fez o deserto, Deus fez rios. Uma terra frutífera e agradável para o homem. Além desses rios, ainda diz, no verso 11, que havia ouro. Verso 12, além do ouro havia bidélio, pedra de berilo, ou seja, pedras preciosas. Eu fico pensando, qual que é a importância disso para Adão lá no Éden, gente? Será que Adão pegou ouro lá para fazer moeda? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância de Moisés fazer questão de dizer isso? Lembre-se que quando Moisés escreveu isso aqui, o povo havia acabado de sair do Egito, estava rumando para a terra prometida. Quando eles saem do Egito, o que é que o povo do Egito dá para o povo de Israel? Lembra? Dá utensílios, muitas coisas, inclusive ouro, pedras preciosas. O que que Moisés está dizendo aqui? Gente, está vendo essas coisas que a gente ganhou? Pois é, quando Deus criou o homem, essas coisas tinham em abundância. Essas coisas tinham assim, no chão, para a gente pegar. O que que Moisés está querendo dizer com isso? Deus, Ele não fez o homem somente para sobreviver. Deus, Ele fez o homem, criou todas as coisas e fez com abundância tudo para o ser humano. Isso aponta para o caráter de Deus. Isso nos mostra quem é Deus. De que Deus nós estamos falando quando nós lemos Dawkins escrevendo sobre Deus. Ele diz que Deus é mesquinho? É isso aqui que o texto está dizendo? Ele diz que Deus é sedento de sangue? Onde está isso aqui? Deus é megalomaníaco, sadomasoquista, malévolo? De que Deus Ele está falando? Não é o Deus das Escrituras. Sabe qual é o problema? De Dawkins e da mentalidade do ser humano depois da queda, é que nós atribuímos a Deus as nossas culpas. Nós projetamos em Deus quem nós somos. Nós somos maus e achamos que Deus é assim. Nós somos ciumentos e achamos que Deus é assim. Nós somos invejosos e achamos que Deus é assim. Os gregos já fizeram isso há muito tempo. Dá uma olhada no panteão de divindades gregas. Você sabe por que faz tanto sucesso os deuses gregos? É porque quando a gente lê a literatura grega ou assiste em algum filme sobre os deuses,
a gente se enxerga neles. Por quê? Porque eles são projeções da gente. Eles são projeções do nosso próprio coração. Eles são projeções do nosso próprio caráter. Não é? Não só, estou mencionando aqui o panteão grego, mas todas as divindades das nações, das mitologias das nações. Vide os deuses nórdicos. Thor. Thor, ele é a projeção desse macho alfa da década de 70 e 80. É uma projeção do nosso próprio coração. Nós atribuímos às divindades a nossa maldade. Nós desconfiamos de Deus porque nós achamos que Ele é como nós. Nós damos os nossos jeitinhos, nosso jeitinho brasileiro nos nossos negócios e achamos que Deus ele age da mesma forma, dando jeitinhos. Nós somos implacáveis com os erros dos outros. Nós somos implacáveis com os erros da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, e achamos que Deus também é tão implacável quanto nós. E o que nos surpreende nesse texto é exatamente que Deus não é como nós. Deus é bom. Deus é bom e Ele providencia abundantemente tudo que o ser humano, frágil e sublime, precisou. Graças a Deus por isso. Verso 15 a 17. Aqui nós vamos ver que Deus deu ao homem responsabilidade e também as regras. Deus deu ao homem responsabilidade e também as regras. Verso 15 a 17. Acompanhe comigo. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Deus criou o homem e deu a ele responsabilidade e também as regras. Vamos ver primeiro aqui as responsabilidades, verso 15. O Senhor pegou o homem e o colocou no jardim do Éden. É interessante porque isso aqui já foi dito no verso 8. Olha lá o verso 8. Colocou ali o homem que havia formado. Verso 15. Colocou no jardim do Éden. Por que está repetindo aqui? Preste muita atenção nisso. Todas as vezes que a literatura hebraica repete alguma coisa, ela está querendo dar ênfase àquilo. É diferente da nossa cultura. Jovem, adolescente, se você repetir palavras, se você repetir ideias na sua redação, você vai levar a bomba no Enem. Mas na literatura hebraica é o contrário. O autor está querendo nos trazer a reflexão a respeito do que ele está dizendo. É ênfase. E qual é a ênfase que Moisés está querendo trazer aqui para a gente? Deus colocou o homem no jardim. Deus não deixou o homem solto. Olha o universo. Viva. Faça o que você quiser. Não. Deus ele coloca o homem em um lar. Deus dá ao homem uma casa. O homem, então, ele não foi criado para abandonar este lar e viver uma aventura. Isso é contrário aos planos de Deus. O homem não foi criado para viver solto, sem referência, sem casa. Não, ele tem um local. Ele tem um paradeiro. Jardim do Éden.
Avenida Éden, número 111. E ali viver. Você quer o CEP? É aqui, ó. O homem tem paradeiro. De novo, é da década de 70 e 80, a ideologia do homem aventureiro. O homem sem eira nem beira. O homem sem origem e sem destino. Né? Gente, de novo, isso é uma mentalidade estadunidense. Isso não é bíblico. O homem foi criado para o lar. O homem foi criado para ser do lar, da sua casa. E qual seria a sua responsabilidade? Olha lá, verso 15. Para quê? Para cultivar e guardar. Duas palavras extremamente importantes. Cultivar significa servir. É servir o jardim, servir o seu lar, de tal maneira que esse jardim, que esse lar, ele floresça. O homem, ele iria então servir ao jardim com o seu trabalho, com os seus dons, com os seus talentos, de tal maneira que esse jardim iria crescer, iria frutificar. Essa é a responsabilidade primeira que Deus dá ao homem, para que ele trabalhe para o seu lar, para que ele invista o seu tempo, os seus talentos, os seus dons, para que o seu lar cresça, para que o seu lar frutifique. Essa é a tarefa do homem, dada por Deus. Eu não sei qual é o seu dom, não sei qual é o seu talento. São vários. Mas saiba que Deus deu para cada homem, por mais incapaz que você se sinta, pode ter certeza que Deus te deu um talento. Você pode jogar fora esse talento, mas Deus te deu. E Ele te deu esse talento para que você trabalhe dia e noite. E o trabalho, assim, ele não é uma coisa ruim. O trabalho é coisa boa. O que aconteceu depois do pecado é que a gente trabalha agora com o suor do nosso rosto. Isso agora é sofrido. Mas o trabalho foi criado por Deus. Então, olha para o trabalho que Deus te deu e dê graças a Ele. Graças ao Senhor. Por mais contrariado e chato que você ache a respeito desse trabalho. Mas Deus fez. Então, dê graças ao Senhor porque Ele te deu dom, te deu talento para você desenvolvê-los, ter o seu sustento e assim você fazer o seu lar, a sua família frutificar. Você fazer o seu lar e a sua família crescer. Nós somos então mordomos de Deus e não exploradores de Deus. Nós somos mordomos porque recebemos de Deus essa responsabilidade de fazer crescer aquilo que Ele nos deu. E aí a segunda palavra, guardar, proteger. E aí eu pergunto, peraí, guardar do quê? Eles estão aqui no Éden, eles não estão no Rio de Janeiro. Desculpa os cariocas. Guardar do quê? Já pensou nisso? Adão deveria trabalhar para fazer frutificar aquilo que Deus deu para ele. E também como sacerdote do seu jardim, do seu lar, da sua casa, ele deveria então proteger a sua casa. Proteger do quê? Gênesis 3. Como é que começa Gênesis 3? A serpente.
o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Disse a mulher. Proteger do que, gente? Proteger do assaltante. Proteger do ladrão. Proteger o seu jardim, a sua casa, a sua família, dos ataques de Satanás. Aqui era para Adão ter pisado na cabeça da serpente. Era para Adão ter dito: sai, Satanás. Esse era o papel de Adão. Deus deu a responsabilidade para Adão de guardar, cultivar e guardar. Diante disso, gente, a gente precisa pensar o seguinte: como tem sido a responsabilidade que Deus tem dado para você, homem, em relação à sua casa? Como você tem encarado isso? Você tem cultivado e guardado o seu lar, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a sua família? Você tem usado o seu talento, os seus dons, o seu tempo, a sua dedicação para fazer com que o seu lar, a sua família frutifique? Preste muita atenção no que eu vou dizer. O sucesso e o fracasso da sua família dependem de você. Não é da mulher. A responsabilidade é sua. Se você tem sucesso no seu casamento, na sua família, a responsabilidade é sua. Se você fracassa no seu casamento, na sua família, a responsabilidade também é sua. Nós vivemos uma cultura matriarcal, em que inverteu isso, colocou a responsabilidade para a mulher. Ah, pastor, mas na Bíblia não está dizendo que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola a destrói? Sim, é verdade. O conceito lá é que a mulher é a coluna do lar. Mas quem é que zela pela coluna? É o homem. Se a sua esposa, ela é uma mulher amarga, se a sua esposa é uma mulher frustrada, se a sua esposa é uma mulher que ela vive dia e noite reclamando de tudo e de todos, de quem é a responsabilidade? Quem é que está fazendo a mulher assim? Vocês já viram alguns casamentos? Eu vejo isso, como pastor, eu vejo isso o tempo inteiro. É uma jovem que ela é uma flor. Ela exala beleza, ela exala alegria, ela é feliz, contente, ela é comunicativa, ela vem na igreja, ela toca instrumentos, canta, fala com todo mundo. Já viram pessoas assim? Mulheres assim? Aí essa mulher casa. O que é que acontece logo depois, gente? Ela parece uma flor murcha. Ela é uma mulher triste, angustiada, aflita, vive nos cantos chorando. Por quê? Por quê? É porque o homem com o qual ela se casou, ele é um tirano para ela. Em vez dele exercer liderança conforme Cristo, ele a oprime, ele é o opressor da sua casa. Em vez dele cultivar e guardar, ele é explorador da sua esposa e dos seus filhos. Homens, Deus criou vocês para cultivar e guardar a sua casa, não para serem opressores da sua esposa e dos seus filhos.
E quando eu estou falando de opressores, tem criança aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem do que eu estou falando. São homens que são déspotas da sua própria casa. São homens que ou agem dessa forma ou simplesmente abandonam o seu lar. São homens que desistem da sua casa, da sua família e vão procurar aventuras fora da sua casa. Você está contra Deus se você faz isso. Aqueles homens que agem dessa forma estão contra Deus. Deus não nos fez para isso. Seja lá qual for a razão que você tenha. Ah, pastor, você não sabe a mulher que eu tenho em casa. Sinto muito, você devia ter casado com uma mulher que eu casei. Mas ainda assim, Deus não te fez para abandonar a sua casa. Existem outros que não abandonam a casa, mas desistem de cultivar e guardar. Desistem de exercer liderança. Eles permanecem em casa, mas desistem. Desistem. E quem cuida da casa, e quem cuida e guarda a casa, é a mulher. São aqueles que são sustentados por mulheres, são aqueles que são guiados e orientados por mulheres. É a mulher que está sempre em casa dizendo, ô filho, é interessante que até chama de filho, né? Porque ela se coloca como mãe, porque o sujeito não é mais líder da sua casa. Então, ela diz, ô filho, está na hora da gente orar. A gente precisa fazer o nosso culto doméstico. É a mulher que está sempre guiando. É a mulher que está sempre conduzindo. E aí o homem acha isso o máximo e diz, ah, pastor, a minha mulher é uma bênção, ela está sempre me levando para Deus. Ah, miserável. Esse não é o plano de Deus para você. O plano de Deus para você é para que você conduza o seu lar, para que você seja o sacerdote do seu lar. O plano de Deus para a sua vida é que você abençoe o seu lar, cultivando e guardando. Então, meu caro, saia do sofá, saia da Netflix, pare de terceirizar para outros o papel que cabe a você. Pare de colocar para os seus pais o papel que cabe só a você. Pare de dar para sua esposa o papel que cabe só a você, de investidor do seu lar e protetor do seu lar. É você. E um recado aqui para os pais. Eduquem seus filhos para ser homens. Eduquem seus filhos para ser homens. Cuidado com a ideologia de gênero. E não tente reverter a ideologia de gênero para o estereótipo do macho da década de 70 e 80, como eu mencionei anteriormente. Os dois estão errados. Você tem que educar o seu filho para ser homem, mas homem de acordo com a palavra de Deus. Eduque o seu filho para que ele tenha condições de, quando ele tiver o lar dele, ele possa cultivar e guardar o seu lar. Sabe por que existe o feminismo hoje, gente? Porque os homens deixaram de cultivar e guardar o seu lar. É por isso que o feminismo ele encontrou tanto espaço no nosso mundo, na nossa cultura. Porque os homens estão ausentes e cada vez mais ausentes. Eu avisei que ia ser forte. Eu avisei. E não acaba aqui. Isso são as responsabilidades. Agora olha as regras. Verso 17. Versos 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Coma livre de qualquer árvore do jardim. A acusação do não cristão é que Deus escravizou o homem, o colocando em uma caixinha. É isso que o texto está dizendo? Não. O que o texto está dizendo é: coma livremente. Você tem todas as árvores do jardim, todos os frutos. Perceba aqui a palavra com ênfase: livremente. Queridos, a liberdade ela vem de Deus. A escravidão não vem de Deus, a escravidão vem do nosso próprio coração. A escravidão vem da nossa rebeldia, vem do nosso pecado. A liberdade vem de Deus. Mas, no verso 17, ele coloca aqui a regra. Desenvolve a regra. Por um lado, você vai comer livremente, mas por outro lado, somente um fruto, somente de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. O que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Olha lá o capítulo 3, verso 5. Olha o que diz aqui a tentação da serpente. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste frutos, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Qual que era a tentação da serpente? Que você seja como Deus. Verso 22, 3:22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. O que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? De novo, isso aqui é literal. Mas isso aqui expressa a determinação que somente Deus poderia ter, de determinar, de dizer o que é bom e o que é mal. Lembra que Deus vem em Gênesis 1 dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom? Lembra? Nós vimos isso, capítulo 1. Só Deus tem essa atribuição. Só Deus pode dizer o que é bom, o que é mal. Aqui, então, está a possibilidade do homem ser como Deus. E aqui é a liberdade do homem. Ele poderia dizer não. Mas o que ele disse, a gente vai ver no capítulo 3, foi sim, eu quero ser como Deus. Eu quero poder dizer o que é bom. E é muito interessante, porque nós seguimos fazendo isso até os nossos dias. Perceba a nossa sociedade, nós deturpamos as coisas, nós vemos uma coisa que é ruim, nós dizemos que é bom. Essa semana nós tivemos a notícia de um morador de rua que teve relações sexuais com uma mulher casada. Porque essa mulher casada procurou esse mendigo. E ele está sendo procurado para dar entrevistas. Ele virou celebridade. A nossa sociedade o tempo inteiro transforma o mal em bem e o bem em mal. Nós fazemos isso desde o Éden. A regra era: coma livremente, mas não queira ser como Deus. Nós comemos livremente, mas também quisemos ser como Deus. E qual era a pena? A morte. Por que a morte? Já pensou nisso?
A morte é separação. É separação em relação a Deus. Quando nós comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós dissemos: não queremos Deus. Eu quero viver longe, eu quero viver separado de Deus. O que é que Deus deu? O que nós quisemos. Deu a morte. Quando nós comemos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós abraçamos a separação de Deus. Nós abraçamos a morte. Deus não nos deu o que nós não quisemos. Eu não quero viver longe de Deus. E aí Deus foi e fez isso. Não. O que nós dissemos é: nós queremos a morte. Nós queremos a separação. E aí Deus deu. Foi o que Deus nos deu. O que nós quisemos. O homem quis ser Deus. E com isso, abraçamos a morte. Quisemos ser Deus. E nos tornamos deuses de nós mesmos. Nós vivemos a partir das nossas próprias regras. A partir do que nós achamos que é certo e errado. Nós vivemos a famosa autonomia. Nós somos autônomos. Fazemos o que queremos. Ninguém diz, ninguém determina, pastor, o que eu devo fazer. Eu sou livre. Não, você é escravo. Você é escravo do seu próprio coração. Você é escravo das suas vontades. Você é escravo do pecado. José Saramago é um escritor português. E depois do episódio de 11 de setembro, ele escreveu um artigo. E esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo. E nesse artigo, o título é o seguinte: O Fator Deus. Com esse artigo ele está dizendo: a culpa do 11 de setembro e a culpa de todos os males da humanidade é de Deus. Esse é o ser humano. O ser humano rejeita o bom Deus, e aí, mais do que isso, ele atribui a Deus os males. Não é isso que acontece com o homem? Ele deixa de cultivar e guardar, ele abandona a sua casa, abandona a sua esposa, abandona os seus filhos, ou mesmo age como tirano da sua casa, mesmo estando em casa. E no final, depois de todo o sofrimento que isso traz, inevitavelmente, ele ainda bota a culpa em Deus. Deus não me ama. Por que Deus está fazendo isso comigo? Meu caro, você fez isso. Não responsabilize Deus pelos males que você mesmo criou. Se a sua esposa ela é amarga, se a sua esposa ela não é carinhosa, você fez isso. Você a tornou assim. E talvez você esteja então se perguntando: pastor, então qual que é a solução? Qual que é o caminho de volta? Querido, o caminho de volta é só um: Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo obedeceu totalmente ao Pai, e ele obedeceu, como já vimos na exposição do Evangelho de Marcos, ele não obedeceu estando no jardim, ele obedeceu estando no deserto. E por meio da obediência dele, nós voltamos ao plano original de Deus. Portanto, se você é um tirano, se você é um déspota da sua própria casa, do seu reino, meu caro, a única solução para você é Jesus Cristo.
Se você abandonou o seu lar, a sua casa e destruiu a sua família, a única solução para você é Jesus Cristo. Minha irmã, se você tem um marido omisso, se você tem um marido que não exerce a liderança, se você tem um marido que não cultiva e guarda o seu casamento, a sua família, os seus filhos, a solução para o seu marido é Jesus Cristo. É muito interessante porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar sobre esposas, sobre maridos. E ele, quando fala sobre esposas e maridos, ele fala somente depois que ele explica a transformação que nós temos por meio do Evangelho. Nós fomos abençoados por Deus, por meio de Jesus Cristo, pela graça fomos salvos. E sendo salvos por Cristo, nós somos restaurados no plano original de Deus. Aí ele vai falar para as mulheres, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, e aí ele vai dizer para os homens o quê? Amai. Nossa, eu ouvi com eloquência agora as mulheres, hein? Amai as vossas mulheres. O que Paulo está dizendo aqui? Maridos, cultivem e guardem vossas mulheres. O que é isso, gente? É o plano original. Uma vez em Cristo, nós somos transformados e voltamos ao plano original de Deus, de cultivar e guardar. E aí nós somos macho, não de acordo com Hollywood, não de acordo com a ideologia que nós temos hoje, mas de acordo com Cristo. Exercemos a liderança sacrificial que Cristo nos deu, que Cristo mostrou para a gente. E aí o trabalho, o casamento, o sexo, a criação de filhos, tudo isso passa a ser de acordo com o plano original de Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor criou o homem macho. Meu caro, não é pecado, não é errado ser macho. Celebre a masculinidade que Deus te deu, mas celebre de acordo com Cristo. E aí você vai ser bênção para você mesmo, para aqueles que estão ao seu redor, para a sua casa, para a sua família. Porque você está de acordo com Cristo. O Senhor preparou o ambiente para fazer o homem e o fez frágil e sublime. O Senhor providenciou a abundância de tudo e o Senhor deu ao homem responsabilidade e as regras. E isso só temos por meio de Jesus Cristo. Só temos a restauração disso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, te damos graças por tua palavra, que ela não fala o que nós queremos ouvir. Ela fala o que nós precisamos ouvir. E diante da tua palavra, nós homens vemos como nós temos sido relapsos, como temos sido negligentes, e como temos estado aquém, Senhor, do teu plano para nós. Eu rogo que o Senhor nos faça como o nosso Senhor, como Cristo, que nós possamos ter a nossa masculinidade, exercer a nossa masculinidade que o Senhor nos deu, conforme Cristo, de acordo com os planos de Deus, de acordo com o que Deus quer para nós, não de acordo com a nossa cultura, não de acordo com a nossa sociedade. Senhor, os desafios hoje são enormes para a tua igreja, para o teu povo. Porque a nossa cultura que jaz no maligno quer se lançar sobre a tua igreja de assalto, de tal maneira a roubar até mesmo a masculinidade que o Senhor nos deu.
Mas eu peço, Senhor, pela Tua graça, que o Senhor levante homens na Tua igreja, homens no Teu povo. Eu te agradeço, Senhor, por aqueles que o Senhor já o fez assim. Eu te agradeço pelos homens que nós temos na nossa igreja. Mas peço que o Senhor levante outros, e cada vez mais, homens que exerçam a liderança de acordo com Cristo, homens que cultivam e guardam o seu lar, a sua casa, a sua família, e assim Cristo seja glorificado por meio desses homens. Eu peço, Senhor, por aquelas mulheres que têm sofrido, aquelas mulheres, Senhor, que têm chorado dia após dia, ou pela opressão desses homens, ou pela ausência desses homens. Senhor, tem misericórdia, Pai, das nossas irmãs. Fortalece-as. Que a Tua graça, Pai, as ampare. Que elas encontrem em Cristo o que elas precisam. E que o Senhor transforme o coração de seus maridos. Que o Senhor transforme o coração daqueles que as exploram ou daqueles que as abandonaram. E assim Cristo seja glorificado. No nome do Senhor nós oramos. Amém.